Olá, você, tudo bem? Na aula de hoje de pintura em tecido, nós vamos abordar o tema de tangerina, tá? Vamos usar o modelo vivo para transferir o risco aqui pro tecido. Não posso fazer aqui o risco pequeno demais, senão fica difícil para você compreender aí a pintura. Acho que aqui está um tamanho razoável. A tangerina ela é meio oval, não é? Então nós vamos fazer aqui a parte de cima da onde sai o cabinho. E esse aqui é o esboço, gente, que, que é o suficiente para que nós possamos então assim desenhar, ou melhor, pintar a tangerina. Com o pincel 454 número 12 e o amarelo ouro, eu vou começar a trabalhar aqui a parte de baixo da tangerina. Eu vou depositar a tinta aqui na parte de baixo. Vou contornar, ó, a parte de baixo e vou esfumar essa tinta para cima. Eu esfumaço. Estamos fazendo assim então a nossa tangerina, tá, gente? O que diferencia a tangerina, geralmente o que diferencia a tangerina da laranja está mais é na forma, não é? Porque algumas vezes a cor ela se mostra igual a da laranja, não é? Vamos aqui, ó, trabalhar com o amarelo ouro, colocando na parte de baixo e desgastando o amarelo ouro para cima. Vou trabalhar aqui, ó, na parte de cima, vou contornar, vou ligar aqui a parte de baixo. E vou trabalhar com o verde pistache aqui, ó. Mais precisamente na área aqui onde sai o cabo da tangerina. E vou vir puxando para baixo com a lateral do pincel. Vou criar aquelas partes mais profundas aqui da casca. Você vai colocar o verde pistache e vai puxar com o canto do pincel, tá? Ó. Eu estou usando o modelo da tangerina verdadeira, mas é só para usar como modelo mesmo, tá, gente? Eu não vou copiar a tangerina, não. Eu só quero aqui ter uma base para que eu possa fazer a minha tangerina no tecido. Eu vou voltar a trabalhar aqui com o amarelo ouro e vou puxar para cima. Já vou encontrar lá o verde pistache. Sempre trabalhando por etapa, gente. Nada de querer cobrir toda a pintura, não, porque assim você pode acabar se perdendo no processo da confecção aqui da tangerina, tá? Nós vamos sempre esfumando. Eu vou trabalhar com o amarelo canário agora, preenchendo todas essas áreas, ó, que ficou sem tinta. Ó, a quantidade de tinta ela tem que ser bem dosada, gente. Ó, você vê que eu não coloco uma tinta em que venha carregando uma carga de tinta muito grande para cima do verde, não. É a quantidade suficiente para que eu possa trabalhar, esfumar, ó, e aos poucos eu vou preenchendo as áreas. Ó. Esse aqui é o processo de pintura que eu costumo usar. Ó. Eu não vou colocar aqui uma quantidade muito grande de tinta, não. É só o suficiente, tá? Que nem eu falo para vocês. Você tem que aprender a dosar a quantidade certa de tinta para cada detalhe da pintura. Eu vou voltar a trabalhar com o verde pistache, ó, e vou reforçar
aqui essa parte mais alta da tangerina, coloco e esfumaço. Você não pode querer correr com o trabalho não, tá, gente? Você tem que trabalhar devagar, observando sempre o modelo que você tem da pintura que você está fazendo, para que você não venha a se perder ali no processo da pintura, tá bom? Você tem que aprender a observar bem, tá, gente? O que você está pintando. Observação é tudo na pintura, tá? Em qualquer trabalho, mas na pintura e desenho, então, observação, você tem que dar toda a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Eu vou trabalhar com laranja, bem onde eu comecei com o amarelo ouro, eu vou contornar e vou puxar esse laranja para cima. É pouquinha tinta, tá, gente? É só a base aqui, ó, parte de baixo, para obscurecer um pouco mais a parte daqui de baixo. Aí você pode até me perguntar, mas por que, professor, que tem que fazer a parte de baixo ficar mais escura? Não tem não, tá, gente? Mas geralmente a parte de baixo ela se mostra mais escura do que a parte de cima, geralmente, tá? Porque às vezes a luz ela pode vir por baixo e aí muda-se esse processo. Eu vou usar o sépia para fazer algumas areazinhas escuras, ó, representando essas áreas mais escuras na casca da tangerina, tá bom? Então eu vou representar com o sépia, e o pincel é o mesmo, tá, gente? É o 454, tá? Número 12. Até aqui nesse momento é o único pincel que eu estou usando. Essas pintinhas você não pode abusar demais não. É só algumas pintinhas. Você colocando a tinta, você lava e seca o pincel e dá uma desfocada. Ó. Desfocada assim de leve, ó. Bate o pincel um pouquinho e desgasta aqui esse sépia, unificando aqui no restante das cores. Eu uso o pincel filete, o 422 número 2, e crio essas variações, ó, com o sépia em pontinhos, né? Vou trabalhar com o verde pinheiro. Em cima do verde pistache aqui, eu vou criar um verde mais escuro. Com o verde pinheiro. Nós vamos trabalhar a parte aqui onde sai o cabinho, tá bom? Eu volto a trabalhar com amarelo ouro e dou uma desfocada aqui nesse laranja, sempre integrando as cores, tá, gente? Ó. E é o suficiente para eu ter um tom mais claro aqui em cima desse laranja, já que estava muito escuro. A parte de baixo ela tem que ficar mais escura, mas nem tanto. Com o mesmo pincel e o tinta marfim, eu vou aplicar aqui aonde sai o cabinho, da onde saía o cabinho, não é? E vou também já iluminar um pouco mais aqui a parte de cima da tangerina. Depois que esse pontinho aqui puxar, você dá uma desfocada nele. E volta
a clarear a parte de cima, fazendo assim aquelas partes mais altas da tangerina. Você vai vir clareando aos poucos aqui em cima. É para criar aquelas partes mais salientes, ou aquelas pregas que tem ali próximo ao cabo da tangerina, com o marfim e o mesmo pincel. O pincel é o 454 número 12. Eu vou aplicar um pouquinho mais de verde pinheiro. Escurecer um pouquinho mais aqui a saída, da onde seria a saída do cabo. Posso criar umas variações de verde a mais aqui na casca, ó. Na parte aqui de baixo. Com o pincel 422, número 2 e o marfim, eu crio essa pigmentação branca, esses pontinhos brancos, aqui na casca da tangerina. Vou criar um tanto mais de realidade aqui na minha tangerina. Vamos aplicar uma poeirinha de sépia, dividir melhor aqui essa parte aqui de cima da tangerina. Sépia, tá, gente? Só aqui na parte mais alta, você aplica ali uma poeirinha de sépia, limpa o pincel e desfoca. Não é para falar foca não, tá, gente? É para desfocar. Eu já terminei a tangerina inteira. Eu vou representar essa metade de tangerina aqui, tá bom? Vou representar assim de frente, parecendo a fruta por dentro. Eu vou aplicar ela aqui por trás. Tenho que observar bastante nessa hora, que é para conseguir retratar bem aqui a tangerina. Eu tenho que me basear também pelo tamanho dessa. E como eu já fiz a inteira ali, eu tenho que fazer essa partida por trás. Essa parte da casca, tenho que representar aqui a divisa entre os gomos, ó. É mais ou menos isso. E vamos fazer então aqui a tangerina. Nós vamos aplicar o amarelo ouro. Vamos cobrir toda a parte de casca aqui da tangerina partida. Eu só estou trabalhando com o 454 número 12, tá, pessoal? Com exceção das vezes aí que usei o filete, né? O 422 número 2 da Condor. Mas o pincel principal aqui nessa pintura é o 454 número 12. Esse pincel ele é bom porque ele facilita bastante para as pessoas que estão começando, iniciando na pintura em tecido, porque ele já vem aparado e lixado. A pessoa não tem o trabalho de aparar nem lixar. Então eu vou aplicar aqui o amarelo ouro em toda a parte da casca, tá? Em seguida eu vou trabalhar com o laranja
na parte aqui dos gomos, ó, da tangerina, eu vou aplicar o laranja. Já vou contornar aqui, tem um gomo aqui, parece parte de outro lá atrás, vou contornar ele também. E vou proceder da mesma forma do lado de cá. Eu tenho um pouco de dificuldade nessa hora, é por conta da iluminação e da câmera, mas eu vou tentar aqui não passar a mão na frente, que é para não dificultar o seu aprendizado. Tem um gomo aqui, esfumaço, e tem parte de um gomo aqui. Vou contornar aqui a parte de baixo. Feito isso, eu vou desfocar, levando para dentro, de maneira que a tinta venha ficar desgastada à medida em que se avança lá para o outro lado. Mesma coisa do lado de cá. Eu pego com um pincel em pé, contorno aqui a parte da frente aqui dos gomos e já é o suficiente. Vou trabalhar aqui na parte que ficou bem desgastada do laranja, ó, e vou aplicar o amarelo ouro. E vou integrar aqui o laranja. Estamos fazendo a base para trabalhar aqui os gomos, tá? Ó, esfuma. Vou trabalhar com cinza lunar aqui no meio. Vou criar as sombras lá naquela parte mais clara que une os gomos da tangerina. Vou aplicar esse cinza lunar aqui para ter uma sombra entre eles. Em seguida eu aplico o marfim. Eu aplico o marfim. E preencho aqui toda essa área aqui do meio, tá? Feito isso, eu vou integrar as cores, ó. E já vou, daqui a pouco, dar mais uma clareada aqui nesse meio. Vou aplicar o verde pinheiro aqui em cima. Vou criar como se fosse aquelas ranhuras de cima da casca, como eu fiz na outra. Vou repetir o processo. E vou também colocar o verde pinheiro aqui nesses cantinhos, porque eu tenho que ganhar um tom a mais de sombra aqui nesses cantos. Colocando e esfumando. Com o marfim nós vamos contornar toda a casca que nós fizemos com o amarelo. Nós vamos contornar agora com o marfim. Nós vamos ganhar um tom mais claro aqui próximo aos gomos da tangerina.
Eu vou trabalhar com o laranja contornando e ganhando áreas mais escuras aqui à volta, onde a tangerina partida. Eu vou voltar a trabalhar com o marfim, aqui o gomo da tangerina, parte da frente do gomo, e já vou puxando aquelas ranhuras, aqueles pestilos, não é? Então já vou simulando eles aqui com o marfim. Nessa hora, gente, o interessante aqui é as linhas não ficarem muito desenhadinhas não, tá? Tem que ter realismo nessa hora. Então você não vai desenhar as linhas muito certinhas não. Mas também não pode também ser um troço, uma coisa feita assim sem ordem, não é? Tem que ter cuidado. Tem que saber fazer o acabamento. A mesma coisa do lado de cá, ou seja, do outro lado, não é? Você aplica o marfim, vira o pincel e desenha aqui essas ranhuras. Por que eu não estou usando o filete? Porque se eu usar o filete, pessoal, vai ficar muito desenhado. Vai parecer trabalho infantil. Você tem que dar realismo às suas pinturas. O pincel é o mesmo, tá, gente? Você vai desenhando e à medida em que você vê que a tinta vai puxando, você dá uma desfocada. Se for necessário, volta a pegar tinta. E nessa hora você tem que ter toda a paciência da vida, tá, gente? Vou usar o branco. Vou usar o branco porque eu quero clarear um pouco mais aqui no meio. Criar um pouco mais de realidade aqui nesse meio. E com o branco eu consigo esse efeito que eu preciso. Clarear um pouco mais aqui na frente dos gomos. Dosando bem a tinta, tá, gente? Ainda com o branco, eu vou jogar como se parte da casca, aquela parte branca da casca, de dentro, né? Estivesse assim caindo por cima aqui do gomo, ou dos gomos, né? Da tangerina, ainda com o branco. Coloco a tinta, limpo o pincel e esfumaço. E eu continuo trabalhando aquelas partes brancas ó, de cima do gomo com o branco, tá bom? Ou com o marfim. Nesse caso aqui eu estou usando o branco para clarear um pouquinho mais. É pouquinha tinta, gente. É pouquinha tinta mesmo. É só para criar aquelas ranhuras aqui em cima, tá bom?
Terminamos assim então a aula de pintura em tecido com o tema de tangerinas, tangerina inteira, tangerina partida, para que você possa aplicar aí na sua pintura e aumentar o seu aprendizado. Vamos continuando assim, tá, pessoal? Nas aulas futuras, vamos fazer mais aulas com o tema, ou seja, com o modelo vivo do tema que estamos trabalhando. Ok, gente? Abraços e muito obrigado.